Saudações, eu sou William Moraes e estou aqui uma semana depois exatamente de ter pego Covid e estou bem melhor, embora eu esteja fraco do corpo, a questão da resistência que cai um pouco, né? Mas estou bem melhor. O relato de hoje aconteceu exatamente uma semana atrás, tenho quase certeza, porque foi dia 19 de fevereiro de 2024. Foi o primeiro dia de eu com Covid. E foi de domingo para segunda-feira da semana passada. Eu vou ler para vocês aqui, apesar de ter uma observação para mim aqui, porque talvez eu lesse esse aqui num futuro bem distante. E não é o caso. Vou colocá-lo mais atual, acho que vale a pena. E eu escrevi aqui, caso eu grave no futuro, vale lembrar, quando eu for gravar, que por mais maluco que seja o cenário, e mais malucas que sejam as experiências a seguir, eu sempre levo em consideração por comparar elementos e parâmetros com outras que eu já tive, com confirmação, que são bastante relevantes. E isso dito, quero lembrá-los que, mesmo dentro da projeção astral, muita coisa do nosso psicológico é usado para montar um cenário. Então é muito difícil precisar o que somos nós criando no cenário, o que são outros criando no cenário, e o que nem é criação do cenário, só porque é diferente mesmo. É um mundo de uma plasticidade tão maior que absurdo aqui não é absurdo lá. É uma interação. É como se fosse uma internet para todo o universo. Quem sabe até de outros universos paralelos, como já levantamos aqui algumas vezes a questão. Então, dito isso, meu primeiro momento de lucidez nessa experiência, já fora do corpo, foi me ver entrando no meu quarto e minha mãe estava lá. E ela veio me dar um beijo de boa noite. E era o meu quarto antigo. E eu estava dormindo na casa da Marina, para vocês terem novamente ideia dessa questão de referência que temos. Eu estava voltando para minha casa, mesmo que eu acordasse na casa da Marina. E é muito comum esse caminho de volta. Voltar para um lugar de referência antes de voltar para o corpo. Minha mãe estava lá e ela me beijou. Um beijo de boa noite, mas ela me beijou nos lábios, para a felicidade de Freud, no caso, mas nem foi isso que me chamou a atenção e me fez despertar e contestar aquela cena. Eu olhei bem para o rosto dela quando ela se aproximou e ela não tinha uma imagem definida. Mudava, oscilava. E o ser tentou me beijar novamente e eu segurei até pelo pescoço, assim, afastando, e perguntei: quem é você de verdade? Sem agressividade, só me defendendo e ciente também que isso não ia machucá-la. Só que quando eu perguntei isso, eu acordei. Acho até que foi por indução do ser. Por quê? Porque eu vou sair novamente sem lucidez e eu fico mais vulnerável. Eu não cheguei a acordar muito. Me situei minimamente de ter acordado, no meu corpo estava escuro, eu quieto, não me mexi. Então, não me situei o suficiente para me lembrar que eu estava na casa da Marina. Vale a pena mencionar. Foi mais um voltar para o corpo e sair novamente. Mas eu cheguei a voltar para o corpo físico, porque às vezes achamos que acordamos, mas não.
Nesse caso aqui, sim. Mas a segunda saída não foi uma saída clássica. Eu já me vi na rua. A saída clássica é levantar a partir do corpo, me situar ali e seguir adiante. Não, neste caso eu já me vi na rua. Em uma rua, andando com uma versão mais nova da minha irmã. E isso também aconteceu recentemente. E antes que eu pudesse averiguar se era ela, a versão criança dela pulou em meu colo, me abraçando, ao dizer que estava com medo. Nós estávamos numa rua escura e luz mesmo era mais ao meu redor. Então eu via a mais ou menos um passo para cada lado e mesmo assim essa luz parece que ia e voltava, ou dependendo do meu foco de atenção, ela ia um pouquinho mais para esse lado, um pouquinho mais para aquele lado. E fora isso, era escuridão completa. Eu tentei afastar a criança e ela disse: tem ETs aqui. E grudou ainda mais em mim, o que é muito suspeito, diga-se de passagem. Ela podia não ser minha irmã, e provavelmente não era, porque as atitudes realmente indicam que não. Mas falar em ETs me fez prestar atenção além de nós, porque eu nunca vi um ET fora do corpo, ou se eu vi, eu nem me toquei, porque eu já vi seres com peles azuis, seres leoninos até, mas não trouxeram grandes revelações e não foi uma coisa que me chamou tanta atenção, porque fora do corpo, como eu disse no início, é meio que comum algumas coisas assim, mas ela ter evocado a palavra ETs me fez prestar atenção e ali eu percebi uma movimentação ao redor. E eu tateei no escuro. Mais ou menos escuro, perto da gente, né? A penumbra, porque tinha luz, uma penumbra e escuridão completa. E logo eu toquei numa cabeça, eu percebi uma cabeça que era lisa, fria e até meio grudenta, pegajosa, antes de ver o ET mais clássico dos clássicos. Um daqueles greys que são cinzas, que não tinha nem 1 metro de altura. Esse era bem pequeno. Ele olhou para mim, e aí a minha atenção ampliou a luz naquele espaço. Ele olhou para mim com olhões pretos e emitiu um som estranho, com a boquinha minúscula, e parecia bravo, meio que estalava, meio estrega assim. E ele saltou sobre mim, bem alto, de um lado para o outro, ficou saltando, e eu pensei, ué, não entendi, em relação à ação dele. Mas eu olhei para frente e vi um outro maior, com quase 1,5 m. Mas esse tinha um macacão laranja, o outro não, era todo cinza, aquela pele pegajosa era inteira no corpo. E esse, ele só estava com o rosto para fora. E eu pensei, não, essa cena toda está suspeita demais, não deve ser nada disso. E eu acordei, como da vez anterior. Só que dessa vez foi por vontade minha. Eu suspeitei da cena e falei, não, eu quero sair daqui. E saltei para o corpo e novamente fui para fora. Apenas me percebi no corpo físico, no escuro, sem mexer, sem me situar, ainda que eu estava na casa da Marina. E já saí novamente para um cenário externo, onde também era uma rua, mas era outra rua, tinha muita claridade, era uma rua comum. Parecia um fim de tarde, nublada, mas tinha luz, perfeitamente. Havia uma moça ao meu lado e eu perguntei, quem é você? E ela disse, somos irmãos. E eu a analisei e nunca tinha visto na vida.
Nunca a tinha visto na vida. Estou comendo as letras, né? As palavras, artigos. Mas o rosto dela estava firme e sorrindo. Parecia amigável. Antes de eu falar mais qualquer coisa a respeito, porque eu analisei, falei, tá, essa pelo menos o rosto está sendo mantido e ela não está tentando se passar por alguém que eu conheço, nunca vi esse rosto. Enquanto eu pensava isso minimamente, passou outra pessoa por mim. E eu segurei pelo braço e olhei bem e disse, essa é a sua aparência mesmo? Por quê? Porque ele estava parecido comigo, com a minha aparência. E ele disse sorrindo, é. E eu não estava intrigado em me ver. E eu olhei detalhes, não, achei uma coisa assim absurda, mas já analisei, não fiquei tão perplexo. Usava até bandana. E eu disse, tentando parecer o mais natural possível, até porque eu não estava alarmado, só entrando na brincadeira, se fosse. Bonitão você. E ele disse, também acho. Sorriu, mais uma vez, e eu dei um soquinho no ar para ele bater, e ele bateu assim como se fosse, né, somos bonitos, e ele bateu a mão dele fechada na minha, e a moça disse, ué, agora eu já não sei qual é o meu irmão. E eu falei, olha, eu sempre quero confirmar as minhas experiências fora do corpo, validá-las. O outro eu, inclusive, saiu andando. Não quis nem saber. Ups, espera aí que eu desci a tela aqui e eu não quero editar esse vídeo. Eu falei que queria confirmar, validar as experiências. Então, falei para ela, se você estiver encarnada no planeta Terra, eu tenho um canal chamado Projeções Astrais de William Moraes. Se você se lembrar dessa experiência, me procure. E ela disse, tá, mas eu não sei se é a mesma Terra, não. E o outro eu já estava andando lá para frente, caminhando, e nós fomos atrás dele, conversando. Enquanto eu perguntava para a moça, qual é o nome dele? Me referindo ao outro eu. E ela disse que era Liu Nan. E eu pensei que quase seria um anagrama do meu nome, as letras mudando de lugar, mas não era completamente. E fiquei repetindo o nome algumas vezes na mente para lembrar, porque eu sou ruim mesmo de guardar nome. E eu acordei enquanto processava essa informação. Mais uma vez, não me movi, só fui para o corpo e saí novamente e direto para uma espécie de quarto, oficina, muito entulhado. É uma experiência de muitas experiências com saltos, tá? Situações que vocês podem perceber acontecendo com vocês em algum momento. E eu estava plenamente lúcido de estar saindo do corpo novamente. Me situei nesse lugar que era uma oficina muito cheia de entulhos. Era um quarto oficina. Entulho, peças de metal, equipamentos, máquinas, muita coisa mesmo. Chegava a tampar as paredes e tinha uma mesa no meio, que também estava cheia de lixo, na minha opinião. Eu segurava uma peça, já apareci lá segurando uma peça, o que é muito curioso. É como se eu tivesse tomado o lugar de alguém. E eu vi uma moça morena, chorando, assustada, encolhida sobre uma pilha de bagunças eletrônicas. Era perto de uma das paredes, que parecia uma inclinada, assim, sabe? Ia falar uma colina, mas era só um monte de coisa entulhada. E ela estava com muito medo. E vendo que este medo era relacionado a mim, eu larguei a coisa de metal e falei, olha, eu não sei se eu já te fiz algum mal,
mas se eu fiz, eu não sou mais essa pessoa. Que é um discurso que eu tenho até para lidar com obsessores. Eu juro que eu estou tentando ser uma pessoa melhor, eu continuei. E me desculpe, seja pelo que for. E eu realmente fiquei sentido em ver o medo dessa moça, que aparentava ter uns 19, 20 e poucos anos. E antes de eu tocar o rosto dela, porque eu quis fazer um carinho, mostrar, eu fui bem devagar me aproximando dela, ela encolhida, sem saber se era seguro ou não, eu acordei. Mas novamente não me movi e pensei, eu vou continuar tentando. E eu saí na minha rua, de frente para a minha casa. E eu pensei, vou dar uma olhada em todos os detalhes das casas ao redor. E isso porque eu vi que era diferente, parecia antigamente. Porém, não tinha, por exemplo, a casa da vizinha de cima. E isso é curioso porque ela foi uma das primeiras casas no bairro, juntamente com essa que a minha avó e meu avô construíram. O lote aqui eram 3 principais. Essas 2 e mais uma do outro lado da rua, que eram bem antigas. E não tinha, era só um matagal na parte de cima. E eu achei aquilo muito estranho, porque acho até que foi a primeira casa. Não acho que a da minha avó foi a primeira casa. Isso lá na década de 60. De qualquer forma, eu pensei curioso, mas segui descendo a minha rua e vendo a precariedade das casas da rua de baixo. Detalhe a detalhe eu olhava e analisava. Tem uma coisa que eu costumo fazer, que quando eu estou andando na rua assim, eu tento imaginar como é morar naquelas casas. Já andaram na rua e viram um portão aberto com um quintal, ou quando dá para ver por cima de um muro baixo? Eu tenho essas, e eu consigo sentir, é meio louco isso, mas consigo sentir como se eu morasse ali. Eu faço essa leitura e estava fazendo isso ali, fora do corpo. E eu fui descendo, apesar de ver algumas casas com detalhes, eu não vi pessoas e eu acordei, contra a minha vontade. Saí mais uma vez no que seria o meu quintal, mas ele estava muito diferente. À esquerda parecia haver um tipo de estábulo e casas à direita. E era noite. Mas eu pensei, não pareço estar num lugar muito bom. Ou não parece que eu estou num lugar muito bom. E tem alguma coisa errada. Eu senti isso. Eu olhei para o céu e tinha uma lua bem bonita e estrelas. Um céu estrelado. Eu resolvi voar em direção a ela. E um tanto acima da linha dos telhados, uma força me segurou, me conteve. Isso me alertou, mas a lua mudou. Ou melhor, outras luas saíram de trás dessa e desenhos geométricos eram feitos pela movimentação dessas luas. E partes do céu mudaram de cor e era muito bonito de se ver. Na verdade, ganharam cor, era tudo escuro antes, só ao redor da lua que tinha um certo brilho, esse aro, esses halos mudavam, não eram só brancos, mudavam matizes diferentes. Eu achei aquilo muito bonito de se ver. Fiquei olhando por um tempo, como se estivesse sentado numa poltrona reclinável, que era a força que me segurava. Eu ignorei essa força por um tempo e depois passei a suspeitar de que aquele lugar fosse montado para me manter quieto, e eu tentei me desvencilhar dessa força que me segurava e não consegui, e optei por acordar mais uma vez. Saí, nem sei qual é a vez aqui, quantas vezes eu saí nessa noite, não contei, não sei se você contou, mas eu saí novamente depois de me sentir
eu me percebi um pouco mais na cama, eu estava bem na cama, aninhado, quentinho, porque estava chovendo e eu estava com cobertor, enfim, estava bem quentinho e saí, sem me mover. Já apareci num lugar que se assemelhava a uma entrada de uma escola, uma faculdade. Tinha um orientador numa mesa e um rapaz do meu lado e um orientador diante da gente. Já apareci assim. Eu estranhei e tentei me situar. O orientador disse, chamando a minha atenção, aqui estão os R$ 410 para cada um. Entregou para mim e para o moço que estava ao meu lado. E eu perguntei, para que isso? E ele disse, para o que quiserem. E eu tive uma lembrança, eu não sei se induzida pelo homem, mas uma percepção, um saber, de que tinham dito que seria outro valor. E eu perguntei, não seria R$ 260? E ele disse, agora é esse valor, tentando me animar ainda mais. Ou até me, sei lá, me enganar, né? Me deixar querendo estar ali. Eu me virei para sair dali, analisando, e eu vi um homem vindo na minha direção, enquanto eu pensava, que tipo de lugar é esse? E eu perguntei, e você? Quem é você? Ele foi para as minhas costas, ele passou por mim, foi para as minhas costas e disse que era o meu direcionador e me empurrou. Senti uma força me movendo. Ele segurou os meus braços e eu senti uma pressão no meio das costas. E eu falei, não. Clássico, clássico. Eu acordei fugindo, porque ele nitidamente grudou em mim para sugar energia. E eu desisti de sair, para não esquecer todas essas experiências, porque eu acho interessante esses saltos, é como se fossem mergulhos, e cada hora você mergulha numa dimensão, frequência diferente. E fiquei também um bom tempo tratando de mover energia no meu corpo, por receio do ser, desse último ser, ter grudado em mim, ter vindo comigo. O que pode acontecer? E eu fiquei nisso até sentir um estado vibracional alto, o arrepio, né? E foi quando eu me movi que eu lembrei que eu estava na casa da Marina. Aí é que eu falo que eu movi energia, me senti bem, leve e tal, mas isso foi bem antes de amanhecer, então eu continuei deitado e depois eu dormi e só apaguei, não me lembro o que aconteceu depois, mas eu estava bem tranquilo. Então aqui algumas experiências de uma noite de alguém que pesquisa esse assunto e que busca essa lucidez extracorpórea. E por mais malucas que pareçam, como eu disse no início, tem muitos elementos aqui que eu percebo que não são criados por mim, não são cenários que eu criei. São talvez realidades que existam, talvez eu possa ter assumido corpos conectados a mim, em plano espiritual que seja, ou até mesmo físicos, não dá para ter certeza. O que eu acho é sempre muito interessante ter lucidez e poder analítico de analisar se aquilo ali pode ou não ser uma cena criada para me ludibriar, me manter passível enquanto drenam nossa energia, porque apesar de sempre dizer que eu considero que existe sim uma realidade maior, benéfica, maravilhosa, de consciências que prezam pelo nosso desenvolvimento, eu já falei que eu considero sim que tem muitos seres em camadas mais baixas que fazem o possível para nos manter entretidos de uma forma não muito saudável, até porque a intenção é nos drenar. É como Matrix mesmo. Aliás, essa noite eu tirei um ser que ele não estava colado em mim. Nem tirei, na verdade. Ele não estava colado, ele era como se fosse um cabo.
a boca dele, que encaixava ali, que grudava, eu enfiei a mão porque eu senti a presença, me situei fora do corpo, mas não foram experiências tão longas e interessantes para eu relatar aqui. Só me situando, a primeira coisa que eu faço é essa leitura, se tem alguém atrás de mim. E se está tentando tolher, conter meus movimentos. E aí eu faço isso de me desvencilhar ou pegar, tentar, e às vezes eu tento enfiar a mão porque às vezes só puxar é difícil, parece que é mais fácil eu desconectar, né? Eu interromper essa sucção e aí dali pegar o ser e começar a puxar. Na primeira tentativa eu acordei. Só que eu acordei como essas. Acordei e já saí novamente. E estava fazendo outras coisas. E falei, não, espera aí. Eu tô fora do corpo de novo, caramba. E lá fui eu. O ser tava lá. Putz, e era como um cabo. Que eu fui puxando, sabe? E sinto a energia sendo drenada. E em Matrix, eles conectam aqui na nuca, né? Que geralmente é um ponto também. Em mim tem acontecido mais no meio das costas, nem no meio das costas, um pouquinho mais para a esquerda, bem no coração, bem sobre o coração. E eu acordei e falei, ok, beleza, tudo bem. Não estou conseguindo lá fora me situar o suficiente ou me desvencilhar desses seres, vou fazer exercícios aqui, acordado, mesmo que eu não tenha certeza, eu faço essa leitura de como eu estou me sentindo depois. E sempre focando que esses seres precisam mais de ajuda do que eu, na verdade. Porque eles estão numa posição de dependência muito grande. E é muito, muito triste porque, poxa, há uma fagulha divina neles e eles mereciam um lugar melhor, como todos nós, mas, em teoria, nós estamos trilhando esse caminho em busca desse desenvolvimento. E eles aceitaram parar e ficar vivendo dessa forma parasita, que não é bem um viver. Não sei nem se é sobreviver, é só adiar. É isso. Muito obrigado por sua atenção. Deixe perguntas, comentários. O que te intrigar, pode escrever que eu vou responder e, se for interessante, eu faço um vídeo a respeito. Eu vou gravar de uma vez o de perguntas e respostas da próxima semana, mas se você deixar uma pergunta interessante, pode ser que eu faça um vídeo depois. Vou deixar gravado porque essa semana que eu fiquei com essa Covid, muito trabalho foi acumulado mesmo. E eu tenho que me desdobrar agora. Consegui fazer alguma coisa ou outra durante a semana, mas foi muito pouco. Teve pelo menos 2 dias que a gente ficou apagadaços. E o terceiro dia, mais ou menos, apagava. Tentamos colaborar para que o corpo se recuperasse. Não tem muito o que fazer. E é isso, tem surto mesmo. Tá? Muita gente mesmo. Voltei para casa, meu irmão mora muito perto de mim. E ele, aqui na casa que eu estou. E hoje no almoço ele me falou que não estava no trabalho porque ele está com dengue. E realmente está acontecendo isso. E ele falou, não sei se é bem isso que ele falou, mas acho que foi, que escutou no rádio uma médica falando que, não sei, tá? Quem quiser pesquisar, pesquise. Não acho impossível, não. Que o vírus da dengue está ativando vírus adormecido de quem já teve Covid, praticamente todo mundo já teve, né? E muita gente está testando positivo para os dois. O pai da Marina mesmo, aconteceu isso com ele há umas 3 ou 4 semanas, quase um mês atrás. Ele fez exame para Covid e dengue e deu positivo para os dois. Tá bem complicado mesmo. Então se cuidem, passem repelente. Meu repelente natural é descasco o limão na hora de dormir e eu aperto, sai aquela aguinha e eu esparramo, pernilongo não chega perto. Só tome cuidado, porque se você fizer isso, algumas pessoas têm essa facilidade de queimar com o sol. Esquece, no dia seguinte vai ao sol, não sei. Vale a pena lavar o rosto e os braços. Comigo nunca aconteceu,
E honestamente eu nunca lavei no dia seguinte, não. Mas funciona muito, que eu já percebi pernilongo chegar assim e falar, não, não vou não. Até reclamar de falar, poxa, cara, mas mais um parasita que, né, não somos tão obrigados assim a tolerar, principalmente quando nos fazem mal. É isso. Muito obrigado por sua atenção. Hasta!